Olá, meus irmãos, muito boa tarde a cada um de vocês, uma excelente jornada. Agradecer imensamente pela sua presença aqui no nosso encontro, né? E desejar-lhes que a espiritualidade superior esteja sempre envolvendo o seu lar e os seus próximos e que estejam todos protegidos e bem assessorados neste reduto de harmonia e paz que é o vosso lar material. E que a luz, né, e que a espiritualidade também possa estar te auxiliando na condução das tuas atividades diárias, né? Hoje estamos aqui para falar a respeito de um assunto bastante interessante para todos nós, né? E que é, de certa forma, o que nos move de uma forma ou de outra na nossa existência, que é a nossa essência de vida, né? A nossa por que estamos aqui, né? Por que nós vivemos, para que nós vivemos, né? Porém, nós vamos falar de um período anterior a isso, né? Que é referente à nossa programação, nosso planejamento de encarnação. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela sua presença e vamos começar, né, falando sobre o que seria a nossa vida, né, antes do processo da vida material, né? Muito bem, né? Então o que nós sabemos, né, acompanhando inclusive o Evangelho de Jesus, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a passagem de Jesus Cristo, onde ele estava conversando com Nicodemos a respeito do nascimento, né, a respeito da reencarnação. Então, o que Jesus disse ao Nicodemos, né? Que não é possível ver o reino de Deus sem que nasça novamente, né? Você só consegue ver o reino de Deus se você nascer de novo. Então, trocando em miúdos, mais ou menos foi isso que Jesus comentou com Nicodemos, e ele, sem entender, perguntou a Jesus como que poderia ser se ele, depois de velho, iria entrar novamente no ventre da mãe. E ele que Jesus respondeu: aquilo que é da carne, e o que é do espírito é do espírito. Então, é necessário, né, que você esteja novamente, renasça, para então conhecer o reino de Deus. Independente dos desdobramentos que tenham essa frase, esse ensinamento de Jesus, nós vamos nos ater na questão da reencarnação, né? Que diferente do conhecimento, do conceito de ressurreição, né? Ressurreição está muito mais ligado ao renascimento daquele mesmo corpo, enquanto que a reencarnação é o ressurgimento do espírito, naturalmente revestido de um outro corpo, tá? E o que acontece entre esses dois estágios, né? Todos nós sabemos que nós somos seres que vivemos numa pluralidade de existência, né? Nós estamos aqui não pela primeira vez e não se muito longe de ser a última. Estamos exercitando diversas encarnações para então, a cada uma delas nós irmos nos depurando, tá? E como é que se dá todo o processo, né? Como é que funciona esse processo encarnatório, né? Como na natureza, no universo, nada se opera ao acaso, nada é feito sem que exista o grande planejamento universal, também a nossa encarnação é fruto do planejamento, né? É importante, antes de tudo, nós sabermos que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. Nossa matéria é um desmembramento, uma micropartícula desmembrada do planeta. Nós somos compostos de água, basicamente água e carbono. Essa é a nossa constituição básica. No momento em que o nosso corpo perece, o nosso corpo falece, o que aqui não acontece conosco? Nós somos readmitidos no planeta Terra, no planeta material, né? Então, somos reintegrados e permanece a nossa existência espiritual. Nossa existência espiritual, naturalmente, é uma existência eterna, é uma existência atemporal, enquanto o nosso corpo é uma existência material temporal. A gente nasce e, passados alguns anos, e isso vai de para cada pessoa, é uma realidade, depois de algum período
nós morremos, materialmente falando. Né? Como é que se dá o processo de planejamento encarnatório? Vamos fazer uma analogia a uma viagem. Apesar de que é uma analogia muito literal, nós estamos em viagem aqui na nossa existência material. Nós saímos da nossa residência, que é o plano espiritual, e estamos nesse momento deslocados dentro de uma cápsula chamada corpo, dentro de um túnel chamado ambiente material, e estamos fazendo essa transição. Eventualmente nós paramos em algumas estações, desembarcamos temporariamente e retomamos. Esses são os nossos períodos de sono. Durante o período que nós estamos dormindo, nós estamos desembarcando desse corpo material, e então o espírito vai estar com os seus próximos. E então, durante as existências espirituais, nós nos planejamos para essa viagem. O que é que nós vamos fazer nessa viagem? Que tipo de bagagem nós vamos levar? Que tipo de material? Que pessoas irão nos acompanhar? Quanto tempo nós permaneceremos? Então, essa é a principal essência do nosso planejamento. Quem somos nós está na nossa consciência. Aqui nós estamos algum personagem. Nós nos caracterizamos com um personagem que vai habitar temporariamente a Terra. E do que é composta a nossa existência? Como nós sempre dizemos e como o universo nos ensina, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui, não estamos aqui apenas para engordar, para poder juntar dinheiro, para poder construir herança para os nossos descendentes e depois ir embora. Ou então para engordarmos e para causarmos problemas e depois irmos embora. É negativo. Nós estamos aqui com um propósito muito superior. E que propósitos são esses? Ao longo de nossas existências, e nós somos espíritos considerados ainda espíritos crianças. O que são espíritos crianças? Espíritos ainda pouco amadurecidos do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Então estamos no processo de amadurecimento. Durante esse período nós vamos construindo, ao longo das nossas encarnações, nós vamos construindo a nossa personalidade. Vamos construindo a nossa consciência, armazenando informações no nosso campo mental e no nosso campo mental espiritual. Porém, como nós somos espíritos ainda infantis, com pouco amadurecimento, nós temos diversas pendências, diversos erros cometidos, diversos deslizes, machucamos outras pessoas, fomos machucados, e como nós estamos ainda numa fase embrionária da preponderância da consciência para o instinto, ou seja, nós estamos deixando de ser seres instintivos apenas para nos tornarmos seres conscientes, que tenham a razão acima do instinto. Então, como nós ainda estamos nesse processo, nossos aspectos sensoriais estão muito ligados a fatores materiais e orgânicos. Então, os sentimentos que estão vinculados a este tipo de consciência ainda embrionária está muito ligada, de fato, a sentimentos ainda inferiores. Sentimentos de remorso, sentimentos de culpa, sentimentos de justiça e injustiça, sentimentos de bem ou mal, sentimentos de castigo, sentimentos de arrependimento, de rancor, de ódio, de egoísmo. Então ainda estamos muito arraigados e muito enraizados nessa situação. E à medida que nós vamos passando por essas estações, por essas viagens, a gente vai se deparando com o que nós podemos chamar de eventos reparatórios. O que seriam os eventos reparatórios? São justamente as situações às quais nós devemos nos confrontar, com as quais nós devemos nos confrontar, para que então possamos estar tirando aprendizados dessas lições. É tal como numa escola. À medida que nós vamos avançando, ano após ano, vão surgindo novos assuntos e novas demandas para que a gente trate, porém nós já temos o arcabouço, nós já temos alguns recursos que vão nos apoiar na resolução desses problemas. E que recursos são esses?
conhecimentos anteriormente, oportunidades de estarmos com aquelas mesmas pessoas com quem temos dívidas, aquelas mesmas pessoas com quem temos resgates, né? E então esses recursos vão nos auxiliar, e teremos também talvez a maior de todas as ferramentas, que é o recurso espiritual, o apoio dos nossos mentores, do nosso mentor espiritual, e a nossa centelha divina, que a cada visita nossa ao plano material, essa centelha vai se acendendo cada vez mais, né? Ou então vai permanecendo estacionária à medida que a gente permanece nessas falhas. Então, desta forma que se dá o processo reencarnatório. Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós não estamos aqui sem uma questão que é primordial na nossa existência, que chama-se propósito, né? E aí é que está a grande falência das pessoas, de cada um de nós, é não entendermos ainda que nós estamos nesse plano aqui por algum motivo. Mas existe um detalhe importante nesse quesito aí. Nós estamos vivenciando nesse momento um aumento considerável da quantidade de irmãos, né? Até pelo volume de irmãos encarnados, né? Nós precisamos entender isso como um processo de limpeza espiritual do nosso planeta. Nós temos diversos irmãos que se encontram encarnados nesse momento e passando por sérias dificuldades espirituais, psicológicas e emocionais. Ansiedades, depressões, síndromes do pânico, dificuldade de relacionamento, fraquezas emocionais diversas. Então, ao longo da nossa trajetória, né, nós estamos enfrentando esse tipo de problema. Por quê? Porque a nossa vida até então esteve muito aprisionada, esteve muito direcionada para os fatores materiais, para os fatores orgânicos, ligados à terra enquanto carbono, água, terra, fogo, água e ar. Muito distante da espiritualidade, muito distante do nosso ser original, que é o ser espiritual. Então, nesse momento em que a gente é confrontado, é defrontado por essas avalanches de cobranças conscienciais, as pessoas não estão conseguindo responder à altura. Por quê? Porque ainda não conseguiram, estão sendo literalmente empurradas para que compreendam que a vida tem um propósito, né? E que muitas vezes, podemos dizer que na maioria das vezes, o propósito está relacionado a passar pelas dificuldades, pelas provas, a sofrer as provas e arcar com as expiações às quais nós fomos submetidos. E aí fazemos um adendo, retornando ao tema, né, que é o tema de planejamento reencarnatório. O pacote de viagem faz parte da nossa bagagem. Enfrentarmos as expiações, enfrentarmos as penitências, podemos dizer em uma outra linguagem, né, as penitências, e suportar os exercícios que nos serão expostos ao longo da nossa trajetória, para que então a gente teste aqueles atributos que nós precisamos desenvolver. Então fazemos um pequeno exercício, né? Suponhamos que nós somos seres que viemos de uma outra, que eu sou um ser que veio de uma outra encarnação, onde eu era muito guloso, onde eu era muito desregrado com aspecto comida, comi bastante, e como no universo a lei de causa e efeito, né, ela é preponderante, eu tenha morrido, eu tenha desencarnado por doenças oriundas fruto desse meu despempero, fruto desse meu desequilíbrio alimentar. Em função disso, eu vou construir o meu planejamento reencarnatório precisando reequilibrar essa questão. Até porque eu, como ser espiritual, à medida que eu vou evoluindo, eu tenho que me desprender de todas essas amarras que me prendem à matéria, e uma delas é justamente a relação com o alimento, né? Então, como
é um sentimento que ainda faz parte de mim, mas eu tenho que, à medida que eu vou reencarnando, eu vou precisar eliminar esse sentimento. E aí o que é que nós precisamos passar? Vamos retornar ainda com esse sentimento, com esse comportamento ainda muito forte, porém, nós já temos no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que molda o nosso corpo material, sequelas dessa encarnação anterior, e aí eu já venho com algumas intolerâncias, eu já venho com algumas dificuldades, por exemplo, de metabolismo, eu já venho com algumas dificuldades de alergia a certos alimentos, principalmente aqueles aos quais eu cometi os excessos, com os quais eu cometi os excessos. E essa será a minha expiação. Ou seja, eu virei com a grande vontade, ainda com aquela grande tendência a cometer os abusos, porém o meu organismo já virá formatado para que eu forçosamente tenha que controlar a minha ingestão de alimentos. Juntamente com isso virão as provas. Ou seja, o que são as provas? As provas são justamente o teste de fogo, ou seja, para você de fato comprovar, para que de fato você demonstre que você superou aquele tipo de deficiência, aí nós viemos com a necessidade de fazer o teste, fazer o confronto. Então, naturalmente, utilizando um exemplo como esse, a gente tem que fazer analogia, a gente tem que estar num ambiente onde esse atributo seja colocado à prova. Então eu venho, por exemplo, em uma família de pessoas que têm também hábitos destemperados, que gostam também bastante, que cozinham muito bem, que tem um histórico de fartura de mesa. E aí se fala, olha, mas é uma tortura. Claro, é um teste para ver qual que é a nossa verdadeira vontade de sanar essa questão. Até porque todos os nossos malfeitos, podemos assim dizer, né, dentro da lei de causa e efeito, a lei de equilíbrio universal, isso me causa o meu mal feito na existência anterior me causa um sentimento de culpa, me causa um sentimento de sofrimento, e esse sofrimento na minha consciência me aprisiona. Eu me mantenho aprisionado, eu me mantenho encarcerado na minha própria consciência pelo fato de eu ter cometido esse erro. E aí, no momento em que eu desencarno, eu vou ter essa verdadeira consciência. Eu vou ver aquele filme e vou entender, olha, foi aqui que eu falhei, é isso que eu preciso corrigir. Durante o processo de reencarnação, naturalmente, esse passado ele é relativamente apagado. Eu não me recordo dessas falhas, até porque eu preciso exercitar o melhoramento. Então, se eu já venho com aquele complexo explícito na minha mente, e eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo muito natural, apesar de ser algo maléfico, mas não é como, por exemplo, um homicídio. Imagina essa pessoa vem para cá para poder fazer a sanada, e ela já, para poder sanar essa questão, e ela já vem em mente, olha, você é um homicida, você matou aquela pessoa, então na verdade você está criando esse filho porque você matou ele em outra existência. Então é um peso muito grande. Então o que é que Deus nos dá? Deus nos dá o véu, o universo nos dá o véu para poder acobertar isso, e que a gente possa recomeçar de uma forma mais inocente, de uma forma com menos peso de consciência. Então essas que serão as provas pelas quais eu vou ter que passar, né? E todo esse processo ele é planejado. Tudo isso junto, né, envolvendo todos aqueles todos os nossos pendores, tudo aquilo que a gente precisa eliminar, correto? E aí vem as pessoas. Quem são os seres que compõem a nossa trajetória? Os seres que compõem a nossa trajetória são justamente aqueles com quem nós já temos vínculos, né? E quem são essas pessoas? Naturalmente são aquelas que permanecem na sua jornada de vida material ao longo de muito tempo. Não aquelas que cruzaram na sua vida durante 1 ou 2 ou 3 anos e que por um motivo ou outro não vão mais se reencontrar, né? Mas aqueles filhos, parentes, amigos de infância, pessoas com quem desde cedo a gente já cria algum tipo de vínculo kármico. Então essas pessoas vão nos acompanhar durante um longo tempo, então elas estão amarradas ao nosso processo
encarnatório específico nosso. Apesar de que, quando nós falamos de vínculos kármicos, nós temos vínculos de diversas dimensões. Todas as pessoas que se encontram no planeta, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, possuem um vínculo entre si. Vínculos que vão se tornando maiores à medida que a coisa vai abrangendo mais. Então, por exemplo, na minha família, na minha célula familiar, são os vínculos mais fortes, mais próximos. Na minha cidade, já são outro tipo de vínculo. São pessoas que têm pendências afins, né, relacionadas a um aspecto, um comportamento mais coletivo, maior. Quando se trata do nosso vínculo nacional, por exemplo, nós temos aqui no Brasil 200 e tantos milhões de pessoas que têm um vínculo entre si, porque precisam resgatar, precisam tratar questões relativas à sociedade nessa dimensão, neste tamanho. E quando o assunto é o planeta Terra em específico, todos nós estamos vinculados porque estamos mais ou menos na mesma faixa vibratória, na mesma faixa evolutiva que o planeta está passando. Então nada em a natureza acontece sem que exista uma inteligência por trás disso, né? E quem constrói o nosso planejamento encarnatório somos nós mesmos. Ninguém mais vem e executa esse planejamento para nós. Agora, uma outra ressalva também que a gente pode e deve fazer é, se nós fazemos o planejamento encarnatório, se nós fazemos todo esse plano para que a gente venha e faça esse cumprimento dessa viagem, dessa nossa jornada, como é que existe tanta corrupção, como é que existe tanta violência nesse mundo, como é que existe tanta injustiça? O primeiro fato é o seguinte: não existe injustiça. O que existe é efeito de certas causas que vêm afetar a humanidade de uma forma ou de outra, porém, nada que nos acontece ocorre sem a permissão do universal, sem o conhecimento. Nada que venha afetar-nos, né, de uma forma deliberada pode acontecer se não for por merecimento. Daí a gente já subentende que tudo que nos acontece, seja a nossa visão boa ou ruim, né, mas a gente tem que mudar um pouco esse conceito, porque no final das contas tudo vai nos trazer algum tipo de evolução. Então essas correções, elas vêm, todas essas situações, elas vêm por uma necessidade superior. Tá? Então o planejamento encarnatório também não acontece somente em pessoas que não têm tanto pendor para o mal, podemos assim dizer, né? Os espíritos trevosos também planejam suas reencarnações. Esse é o exercício do livre-arbítrio, né? No final das contas, o espírito ele tem a possibilidade de escolher permanecer no erro, permanecer nas trevas. Ele tem em algum momento ele vai realmente fazer a virada, ele vai se tornar um espírito mais liberto. Porém, ele tem sim essa opção, né? Ele tem essa capacidade de escolha de permanecer na obscuridão. Existe essa possibilidade. Então existem sim seres que são preparados, que são planejados para poder virem justamente para poder interferir ou tentar interferir no progresso da humanidade, né? E muitos têm conseguido alcançar seus objetivos. Que isso fique claro, que isso fique compreensível para todos nós, né? E é muito simples a gente perceber isso. Basta a gente ver a série de acontecimentos que tem numa tentativa de desestabilizar o progresso da nossa humanidade aqui presente no planeta. Porém, existe também um contraponto, né? Existe também as espiritualidades altamente superiores, existem os apoios intergalácticos que vêm nos auxiliar nessa nossa trajetória, né? Nessa nossa jornada. Então nós não estamos desamparados, definitivamente não estamos sós. Basta que a gente escolha de que lado nós queremos ficar. Ok? Então esse foi mais ou menos a nossa leitura a respeito do nosso plano, né, encarnatório. A gente não tem aqui nenhuma pessoa encarnada que não tenha sido planejado, que não tenha sido desenhado e que não tenha o seu propósito. No próximo momento nós vamos falar sobre propósito, né? Nós vamos falar sobre sentido da vida, nós vamos falar sobre missões de vida, né? Mas nesse momento é importante a gente saber que não existe existência
desculpe até a redundância, mas não há existência ao acaso. Nada no nosso planejamento, nada no universo opera pelo acaso. Né? Tudo opera dentro de uma inteligência cósmica, dentro de um vínculo cósmico, que a gente precisa compreender, que a gente precisa, antes de tudo, olhar para esse planeta, olhar para as minúcias do planeta, para cada ser, para cada planta, para cada circunstância, para cada mudança climática, para cada ser humano, como sendo de fato uma célula vinculada a algo muito maior do que o nosso ego imagina que seja. Nós não somos definitivamente o centro do planeta, nós não somos o centro do universo, nós somos parte dele e co-criadores, né? Auxiliamos, somos instrumentos ao longo de várias encarnações, somos instrumentos de construção, né? E é desta forma que nós devemos nos preparar sempre, porque à medida que vamos evoluindo, a complexidade dos nossos deveres vai se tornando cada vez maior, cada vez maior. E é para isso que nós temos que nos preparar. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço e até lá.